Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando no contexto da notícia, né? Hoje ele irá debater mais uma vez. Ele irá debater mais uma vez, né? Semana passada estivemos aqui com o nosso amigo Berg Bezerra, né? Da Fundação de Janduís. Hoje estaremos com o nosso Pedro Vasconcelos, que também é gestor de cultura, especialista em políticas culturais, né? Trazendo um olhar de outro estado para o nosso estado, e para o nosso município, Parazinho, Rio Grande do Norte. Estamos transmitindo aqui o programa no contexto da notícia, né? No Instagram, na minha página pessoal, estamos no Facebook, na página Parazinho Feliz de Novo, Ventos da Cultura, no contexto da notícia, no Facebook, né? Peço a você que estão aqui comigo, aqui acompanhando aqui no Instagram, um abraço David, um abraço Yuri Sanfoneiro, que estão também aqui no Facebook, que migrem para o YouTube, né? O YouTube é uma plataforma mais amigável para esse tipo de trabalho que nós realizamos de mídia independente, de mídia livre, né? Fazendo esse contexto das notícias. E migrem para a nossa página que eu deixei na descrição aqui, tanto na página do Facebook como também no Instagram, o nosso endereço no YouTube, né? O nosso YouTube é no contexto da notícia. Você clica lá no contexto da notícia, que irá o YouTube vai lhe direcionar para a nossa página, né? Chegando lá, é importantíssimo que você curta os nossos programas, compartilhe também, né? E, se possível, clique lá no sino para se tornar inscrito no nosso canal. Fazendo isso, você vai nos ajudar que nosso conteúdo ele possa ter uma abrangência bem maior, né? Estamos também na 87.9, 87 FM Comunitária Paraíso FM, né? Sobre, né, a supervisão técnica do nosso Berg Araújo, que faz lá a nossa supervisão técnica. O programa é reprisado na 87 a partir das 17 horas do dia de hoje, sábado, né? Vamos aqui iniciar o nosso mix de notícia, enquanto o nosso convidado Pedro Vasconcelos ele se organiza. Vamos fazer aqui um mix dos principais destaques da semana. Semana essa, né? Muito movimentada, né? Dos bastidores, né? Na segunda-feira, iniciamos a segunda-feira, né? Com a notícia do ataque, né? O ataque ao STF, né? O STF reage a Bolsonaro e diz que usará todos os remédios pela democracia, né? Essa notícia ela está no portal do El País, né? E ela se refere ao ato antidemocrático, né? Realizado por uma meia dúzia de pessoas, né? Que, estimulada aí pela loucura desse atual presidente, né? Acuado, estimulou essa minoria a fazer, de certa forma, indiretamente, estimula essa minoria a fazer esses ataques às instituições da nossa democracia, né? E continuando aqui no Mix de Notícias, no mesmo dia, né? Sai também uma notícia no El País, né? Mourão, né? Abre aspas, não vejo hoje no país ameaça à nossa democracia, né? Se contrapondo, fazendo um contraponto, talvez, a reação do Supremo Tribunal na segunda-feira, né? A reação. E notícia internacional, né? Duque da Colômbia, né? Que é o presidente da Colômbia, abre aspas, né? Ele comenta: a Colômbia não participa de teatrinho na Venezuela, né? O país faz lança esse destaque em sua página, né? Falando que o presidente colombiano defende na sua gestão da Covid-19 e diz que a emergência pode virar oportunidade para o mundo, né?
falando sobre, questionando os dados da Venezuela com relação ao Covid-19, né? A Venezuela tem um dos menores índices de contaminação é, na América Latina sobre Covid-19. E o presidente colombiano vem questionando, estimulado pelo Donald Trump, né? Na qual a Colômbia, como o Brasil também, vive se assujeitando aos feitiços do presidente Donald Trump, né? E no dia 16, terça-feira, né, os destaques são: nos Estados Unidos, a restrição da cloroquina, né? No Brasil, apta para grávidas e crianças, né? Os Estados Unidos proíbe, né, e cancela o uso da cloroquina. Antes disso, o nosso presidente fazia lobby, né, aqui desse medicamento, né? Depois que ele foi lá fazer uma visita ao patrão dele, né, Donald Trump, enlouqueceu e começou a fazer lobby. Que lobby é proibido no Brasil, né? É crime, mas o presidente ele vem cometendo vários absurdos, né? Para você entender o que é lobby, lobby é vamos dizer assim, uma representação comercial de um produto dentro do meio político, né? Ou seja, o meio político que aprova as leis, as regulamentações, existe alguns agentes e defende os interesses desses produtos e dessas empresas dentro do Congresso e dentro do Planalto. E isso é ilegal. Já nos Estados Unidos não é ilegal, né? Isso é regulamentado, inclusive existem profissionais para isso, mas no Brasil não é legal, né? Esse foi o destaque da terça-feira, né? Da terça-feira, dia 16 de junho, né? Outro destaque também do portal 247, né? Bolsonaro busca saída honrosa para demitir Weintraub, ou nomezinho difícil, né? Mais difícil ainda foi a atuação dele no Ministério da Educação, né? Complicadíssimo, não fez absolutamente nada. Pelo contrário, o que fez foi perseguir a classe acadêmica do nosso país, né? Bolsonaro se coloca acima da lei e reitera que não aceitará julgamento do TSE. Ele se refere sobre a ameaça da cassação da chapa no TSE, né? A coisa está complicando para ele porque o Alexandre de Moraes fez um ajuntamento de provas aí e tudo leva a crer que ele e a cambada dele fraudou a eleição, né? Já no portal 247 também, na quarta-feira, dia 17, o destaque é: Bolsonaro fala em tomar medidas legais para proteger seus aliados investigados pelo STF. Ele se refere sobre a quebra de sigilo bancário, né, de alguns deputados ligados a ele, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né, o general Gitão, essa figura que apareceu de uma hora para outra aqui no Rio Grande do Norte, se lançou-se e conseguiu se eleger deputado federal, está sendo investigado também, né? Inclusive, pode haver indícios aí dele estar disseminando também fake news aqui, pagando uma rede de fake news aqui no Rio Grande do Norte, né? Para confundir a população, sobretudo neste momento de combate à Covid-19. Vamos lá, continuando aqui já os destaques continuando no destaque da quarta-feira, o El País destaca, né? Moro se pronuncia, abre aspas, a popularidade é irrelevante com o tempo e a verdade prevalece, né? Quem diria, né? Moro falando em prevalecer a verdade depois de todo papelão, toda a canalice que ele fez, né? Está aí provando do próprio veneno, né? E a história realmente, como a presidente Dilma falava, a história não será benevolente com os seus traidores da democracia. E está aí os fatos se desenrolando com essa escória que passou um bocado de tempo aí
sugando o judiciário, né? Judiciário age contra bolsonarista em resposta aos ataques do domingo, né? Isso no fundo destaque do El País na quarta-feira. E vamos continuando aqui, dando prosseguimento aos nossos destaques. Vamos para o dia 18 de junho, quinta-feira, né? Maioria do Supremo Tribunal Federal endossa inquérito das fake news, né? O julgamento que estavam se questionaram a legalidade do processo pelo fato de ter sido desencadeado pelo Supremo, né? E a maioria decide, o total, se eu não me engano, só teve um ministro que votou desfavorável, né? E a notícia mais interessante dos últimos tempos, né? Eu acho que acabou-se o mistério, acabou-se os memes. E agora, o que seremos se não tem um meme? Cadê o Queiroz? O próximo carnaval não teremos mais o Cadê o Queiroz, né? Fabrício de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso. E detalhe, preso na casa do advogado do presidente da República. Isso é gravíssimo. Pode-se entender aí que estava havendo uma obstrução de justiça, né? Porque várias vezes o presidente e o advogado do presidente foi questionado se sabiam onde estava o Queiroz, inclusive o filho, não só advogado do presidente, mas como também advogado do filho do presidente, né? E isso é muito grave mesmo, tem que ser esclarecido por que Queiroz estava na casa desse advogado. Esse tempo todinho não aparecia, não compareceu a nenhuma convocação do Ministério Público do Rio de Janeiro para esclarecer os depósitos feitos por ele em dinheiro, né? Pagamentos feitos pagou contas do filho do presidente na época que ele era deputado estadual. O Ministério Público vê indícios de lavagem de dinheiro, né? E no esquema e apropriação indevida pública, né? Porque ele pagava os assessores repassavam o dinheiro para ele e ele pagava suas contas com dinheiro público, né? Isso é um absurdo, é uma canalice. Mas continuando aqui no dia 19 de junho, sexta-feira, né? Na sexta-feira, dia 19 de junho, os destaques da sexta-feira. Antes de continuar aqui nos destaques da sexta-feira, gostaria de deixar um recado aqui para vocês que estão chegando aqui na nossa live aqui no Instagram, que migrem para o YouTube. Deixei a descrição aí nos comentários, né, fixado. Tem o link, clique. Ao chegar no YouTube, curtam a nossa página, né? Clique lá no sininho para se inscrever e ser notificado dos nossos conteúdos, né? E, se possível, compartilhe o nosso conteúdo. Assim você fará vamos dizer assim, você irá contribuir para que o nosso conteúdo ele possa alcançar mais pessoas. Hoje iremos bater um papo com Pedro Vasconcelos, né, especialista em políticas culturais, né, gestor de cultura de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E nosso tema hoje é a importância da regulamentação da Lei Aldir Blanc de emergência cultural para os municípios, né? Vamos continuar agora na sexta-feira, né? Destaque da sexta-feira, né? Cerco contra o Queiroz emparelha Bolsonaro, né? Que teme a delação de aliados, né? Eu acredito que o Queiroz não irá. Talvez venha algum elemento aí de outras pessoas envolvidas, pessoas, vamos dizer assim, os peixes menores, né? Aqueles assessores que recebiam, talvez saia algo daí, porque o Queiroz ele não irá abrir a boca porque a máfia
é grande, né? A milícia lá é grande, são vários gangsters, né? Envolvidos, e se ele abrir a boca, temo também que os camaradas possam dar um fim à vida de Queiroz, né? Um fato interessante, eu até comentei com minha companheira ontem, né? O fato que nenhum policial, pelo menos foi o que informou um veículo de comunicação, nenhum policial de São Paulo se habilitou aí no helicóptero de Queiroz nessa transferência, né? Eu fiquei imaginando que talvez os policiais estivessem lembrando de um passado bem recente da queda do avião do ministro, né? Do ministro, que agora me foge a memória, mas o ministro da Suprema Corte que Teoriza Vasque. Teoriza Vasque. Obrigado, Pedro. Pedro já está aqui conosco aqui. Teoriza Vasque, né? Que o avião caiu, até hoje ninguém tem uma explicação mais concreta, né? O anjo da família Bolsonaro que escondia o Fabrício de Queiroz, foi um destaque, né? Advogado criminalista, íntimo do clã, negava saber do paradeiro do ex-assessor, deverá ser investigado pela OAB de São Paulo, né? E o anjo que ele fala é um advogado que surgiu aí nesses últimos tempos, né? Com muita influência, né? Inclusive com históricos aí bem complicados, né? Há algumas fake news aí no cenário aí que eu não vou comentar porque até então são notícias que não tem, vamos dizer, uma fonte confiável, né? Mas há alguns fake news de algumas coisas bem obscuras que esse camarada já foi envolvido, né? Que sugere que ele se envolveu, né? Enfim, mas aí o tempo e as investigações irá revelar a verdade, né? E no destaque de hoje, né? E continua aqui no 247, né? O advogado, né, tá na mídia, né? Apareceu essa figura que apareceu do nada e tá aí na mídia. Clã Bolsonaro teme prisão de Youssef, né? E deve trocar de advogado, né? No caso é o advogado aí que estava segurando o Queiroz. Há quem diga que ele estava prendendo o Queiroz, né? Justiça do Rio nega a Queiroz a prisão domiciliar, né? Isso seria um dos destaques de hoje. Mais um destaque, né, que eu acabei comentando antecipadamente: Queiroz pagou a escola e plano de saúde e repassou pelo menos R$ 286 mil para a família de Flávio Bolsonaro, né? O que vem à tona, né, é a falsa moralidade desse clã, né? Mas, sem mais delongas, né, dito as notícias do mix de notícias para vocês que estão no YouTube, para vocês que estão no Facebook, no Instagram, para vocês que estão na Paraíso FM, chamo aqui o nosso companheiro de militância cultural, Pedro Vasconcelos. Seja bem-vindo, Pedro, no contexto da notícia. Bom dia e dê as suas boas-vindas para os nossos ouvintes aqui da 87.9 Paraíso, Instagram, na minha rede social, na página do Contexto da Notícia, no YouTube e no Facebook. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos e todas que nos escutam aqui no Rio Grande do Norte, na Rádio Paraíso, aqui no programa Contexto da Notícia. Estou muito feliz de ter sido convidado para participar dessa discussão. Tenho muitos amigos no Rio Grande do Norte, Mauri. Então, eu sou um gaúcho que tem relações muito estreitas, muito próximas com o povo potiguar. Desde o período que eu trabalhei no Ministério da Cultura e ajudei a organizar a Teia Nacional da Diversidade, que foi um grande encontro que aconteceu em Natal, em 2014, na gestão da presidenta Dilma. Eu era o coordenador desse evento. E aí a gente fez uma parceria com o IFRN e a UFRN, né, a Universidade e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, para a realização desse grande evento que reuniu pontos de cultura e grupos da cultura popular brasileira de todo o país em 2014. Eu não sei se você participou, ficou sabendo, mas foi um evento muito importante, que é articulado pela nossa, então, senadora Fátima Bezerra, na época. Então, eu tenho um carinho muito grande e muitos amigos aí no Estado e estou muito feliz de poder estar contribuindo com a discussão. Ok, Pedro. Eu participei, sim, da Teia, né, do encontro, que foi lá no IF
no nosso IF da Cultura, lá no centro de Natal. Eu participei de todos os dias. Isso. Eu acho que possivelmente se encontramos por lá, enfim, mas era tanta gente, tantas discussões riquíssimas. Enfim, talvez também tenhamos se encontrado em 2013 na conferência em Brasília, né? Na conferência, com certeza. Na conferência em Brasília, né? Aquela conferência fantástica, de grande importância, de grande relevância também para a cultura, né? Pedro, para iniciar o nosso bate-papo, né? O nosso programa, né? Ele tem essa proposta assim de um bate-papo, de uma conversa, sair um pouco daquela coisa bem, vamos dizer assim, bem formal. É um bate-papo até porque se fosse para fazer um programa formal, a gente não teria vamos dizer assim, iniciado essa proposta, esse projeto, né, de comunicação social e popular, né? Até porque o nosso público aqui da 87.9, talvez o nosso público do YouTube ele seja um pouco mais abrangente, né? Mas nosso público aqui da 87.9 é um público mais, vamos dizer assim, rural, né? Para você ter uma ideia, a nossa cidade aqui é uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. Ela hoje tem um PIB per capita bem significativo, está no topo fica ali igual competindo ali com as cidades que têm royalties de petróleo. Por que isso? Porque nós estamos no centro de produção de energias renováveis. Para você ter uma ideia, no território de Parazinho, que eu não vou dizer agora o tamanho, porque não me recordo agora, mas não é muito grande, no território do nosso município, há uma estimativa de aproximadamente 1.000 torres de energias eólicas, né? E aqui, né, só no território. Então, isso gera dividendos, gera várias... Enfim. Disse isso para lhe contextualizar e gostaria que você também fizesse uma contextualização do processo, né? De articulação e vamos dizer assim, de planejamento e de levantamento de indicadores. Como é que foi essa história da Lei Aldir Blanc? Como tudo começou eu gostaria que você fizesse uma síntese, até para o nosso ouvintes e os nossos fazedores de cultura que estão aqui nos ouvindo, ele possa entender esse processo de articulação. Por favor. Perfeito, Amaury. Então, eu vou tentar também ser bem sintético, assim, apresentar um resumo de toda essa discussão, porque eu acredito que foi um movimento, assim, um acontecimento na história da cultura brasileira muito importante, muito significativo. E a gente ajudou a construir isso desde o início, a convite da deputada federal Benedita da Silva, que é a presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, e a Benedita, após ser provocada pela sociedade civil, por artistas, por alguns governadores e prefeitos que estavam reivindicando um apoio para o setor cultural emergencial, agora no período da pandemia. Então, ela teve a ideia de articular um grupo de deputados para apresentar esse projeto de lei em nome da Comissão de Cultura, para ser um projeto de toda nacional, e não ser um projeto de um partido, ou ser um projeto de um estado, ou só de um segmento, né? Então, como a cultura brasileira ela é importante em todo o território nacional, a gente tem trabalhadores, a gente tem artistas, a gente tem gestores de cultura, produtores culturais, produtores de eventos, brincantes, artesãos, bailarinos, a cultura brasileira, atores e atrizes, ela é importante. Como você tem isso esparramado em todo o território nacional, então se pensou, bom, não é hora da gente fazer uma lei reduzida, pequena, específica só para um grupo. Vamos fazer uma lei abrangente, que possa atender todas as pessoas que vivem e trabalham com cultura no país. Por quê, Amaury? Porque logo que iniciou esse processo da pandemia, o que aconteceu foi que o nosso setor parou imediatamente. Os eventos, as atividades culturais, os espaços culturais fechados. Então, quer dizer, você teve um conjunto de atividades
atividades culturais em todo o país que foram suspensas imediatamente, em função do isolamento social. Talvez no interior do país isso demorou um pouco mais a acontecer, mas nas grandes capitais, nas grandes cidades e capitais, isso começou na metade de março. 15 e 20 de março já estava tudo cancelado. Já estamos fazendo 90 dias dessa paralisação, 3 meses, né? Você está me escutando bem? O meu som está dando um ruído aqui, não sei se você está me escutando bem. Um pouco melhor para mim escutar isso, obrigado. Então, eu acredito, Amaury, que essa situação que a gente está vivendo, o impacto disso é muito grande do ponto de vista econômico na vida dessas pessoas todas que dependem da área cultural. Você imagina o seguinte, vamos pensar no Rio Grande do Norte, com toda a diversidade que o Rio Grande do Norte tem. A capital Natal, Mossoró, Parnamirim, cidades do interior que são pequenas cidades, o sertão do Siridó, as diferentes regiões e realidades do estado, né? Você sabe tão bem quanto eu, e quem nos ouve também sabe, que se você não tem mais a sua atividade, se você tira a sua atividade de acontecer, o que acontece? Você vai ficar sem renda, você passa fome, você não consegue pagar aluguel, não consegue pagar suas contas básicas, não consegue se transportar, não consegue comprar comida no supermercado, você tem uma limitação completa, né? Então, por isso que começaram também várias ações emergenciais, né, de assistência social aos artistas e setor cultural em muitos lugares, né? Em muitas cidades existem programas de ação social que estão beneficiando também o nosso setor. E o auxílio emergencial do governo federal, de R$600, ele, na verdade, é um instrumento muito limitado, porque não é todo mundo que tem acesso ao benefício, né? É difícil para você conseguir, porque as pessoas também tiveram muitas dificuldades, demora para receber. Algumas pessoas têm que ir lá no banco para retirar o dinheiro, não é facilitado, você tem que entrar em filas. Tudo isso que você acompanhou e todos aqui acompanharam bem. Então, qual foi a nossa proposta? Daí eu queria resumir, então, esse é o motivo pelo qual essa lei foi aprovada. Resumir, então, se você me permitir, 2, 3 minutos, o que ela vai trazer de benefício? Vamos pensar assim, do ponto de vista prático. O que a gente vai poder garantir de direito e benefício para a população com essa lei? A Lei Aldir Blanc, ela vai criar 3 benefícios principais. Uma renda básica para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de R$600 em 3 meses. São os estados que vão realizar e vão executar essa renda básica. Então, no caso do Rio Grande do Norte, é a Fundação José Augusto, do governo estadual, né, o Crispiniano Neto, Fábio Lima, e essa turma boa que está ali, Aloísio, né? Eles vão ser responsáveis por essa implementação da renda básica. Tem que fazer um cadastramento em cada município, levantar quem são os trabalhadores, manda esse cadastro para o Estado, e o Estado está recebendo, então, dinheiro do governo federal para repassar a renda básica para essas pessoas. Tem que ser de baixa renda, né? Até 3 salários mínimos por família. Depois, um subsídio, uma subvenção para espaços culturais e grupos culturais. Então, tem um coral, tem um grupo de forró, tem um grupo de teatro, tem um grupo de cultura popular, de boi, de música, de qualquer linguagem artística e expressão cultural. Você pode receber um subsídio de R$3.000 por mês, no mínimo, pelos meses que durar a pandemia, ou até de R$3 a R$10.000. Quando são espaços maiores, que tem um grande número de pessoas trabalhando, como uma orquestra, por exemplo, né? Ou um grupo assim grande que tem 10, 20 pessoas, você pode até acessar o benefício de R$10.000 por mês durante os meses que durar a pandemia. Mas como o recurso que cada município vai receber para fazer isso, ele é limitado, então você vai ter que organizar esse recurso de acordo com o número de espaços culturais e grupos que tem no município, para o dinheiro ser justinho, né? Mas cada município, então, está recebendo um valor para fazer 2 coisas: subvenção a esses espaços e grupos que ficaram parados durante os 3 meses da pandemia, e os próximos 1, 2, 3 meses que devem ficar também. E, terceiro lugar, o terceiro benefício,
são editais abertos que cada prefeitura e os governos estaduais também vão poder fazer. Tem um recurso muito expressivo, muito alto para isso, porque a lei toda são 3 bilhões de reais distribuídos entre estados e municípios, né? Então, você, com esse recurso dos editais, você vai poder jogar dinheiro nos projetos culturais que já existem e que também foram paralisados, ou artistas individuais. Então, eu sou um artista, toco na noite, o bar que eu tocava, o espaço cultural que eu tocava fechou. Bom, o espaço cultural vai ter direito a receber a subvenção de 3 mil reais por mês, mas esse artista também pode acessar o recurso desse edital, que seria um edital de projeto para ele apresentar alguma coisa na internet ou para ele se apresentar depois da pandemia. Aí cada prefeitura vai definir isso de acordo com como achar mais adequado, porque cada realidade é diferente, né? Então, a gente tem que também prever que há uma diferenciação entre estados e municípios diferentes, que tem porte diferente, que tem número de grupos diferente, que tem recursos, né, e disponíveis diferentes. Então, resumindo, a lei vai garantir uma renda básica, uma subvenção e editais que vão beneficiar o setor cultural de todo o país. Você falou até o início da semana, né? Eu estou acompanhando, assim, acompanhei o curso lá que foi disponibilizado lá pelos companheiros lá da Faculdade de Articulação Nacional. Né? E acompanhei todo aquele curso riquíssimo, né? Inclusive, eu acho que deveria essa experiência, ela deve continuar, né? A gente sabemos das dificuldades, mas arrumar parceiros e tal, que foi muito riquíssimo, né? Da lei emergencial. Até então, até no início da semana eu vim acompanhando, né? E sempre estou aqui ligando para o companheiro Aloysio. E Aloysio, e aí? Às vezes ele não consegue me atender, depois ele me retorna, mas estou sempre lá, vamos dizer assim, no calcanhar dele, né? E ele diz, não, pode me ligar e tal. É um companheiro muito valoroso que está hoje na coordenação de relações institucionais e projetos especiais da Fundação Zé Augusto. Você me falou aí, né? Amigo Aloysio Matias. Que o auxílio emergencial, até no início da semana, ainda não tinha uma definição de como é que seria a gestão desse auxílio emergencial, né? Que é uma preocupação, né? Porque há critérios, né? Para que seja estabelecido, né? Cruzamentos de dados e tal. Mas já no caso, isso já está definido, né? Pelo que eu entendi. Seria operacionalizado pelos estados, né? Só queria que você reforçasse um pouco isso e enfatizasse, né, esse auxílio vai ficar realmente pelos estados. E outra questão que você colocou, que me chamou a atenção: poderá haver prolongamento dessas ajudas, né, desse auxílio, se caso a pandemia ela se estender. É esse mesmo entendimento, eu entendi bem, Pedro? Mas veja, tem um detalhe importante que é o seguinte: o recurso que vem para os estados e municípios ele já é pré-estabelecido. Então, vamos imaginar que eu identifique no seu município de Parazinho 20 espaços culturais e grupos culturais que merecem receber um subsídio. Você, pelo dinheiro que tem, que não vai ser um dinheiro muito alto, vai ser algo em torno de 60 mil reais para o município, você poderia pegar 3 mil reais e disponibilizar para cada espaço. Você praticamente já consumiria todo o dinheiro. Essa pode ser uma opção do gestor. Aí você vai me dizer, não, mas aqui nós não temos 20 espaços, nós temos 2, 3 espaços. Então a gente poderia pegar dos 60 mil, joga 4, 5 mil em cada espaço, e aí depois o resto do dinheiro você distribui entre os artistas, com valores menores, cachês menores. Então, cada município vai fazer o desenho. E a dificuldade de você estender o recurso por mais meses é porque o dinheiro que você tem já estava pré-estabelecido. Então, só se o governo federal liberasse mais recursos, o que eu acho muito difícil, amor. Então, na verdade, a gente não deveria confiar na ideia de que vai ter mais recurso além desse. Esse é o recurso que vem, e eu acho que a gente tem que considerar que é o único, não vai vir mais.
Então vai caber ao município, mas se esse dinheiro for liberado em agosto, bom, o cálculo pode ser feito em cima de 5 meses, né? Porque daí nós vamos ter 5 meses parado. É mais para uma medida de cálculo, né? E para você poder fazer uma média entre meses, valores e número de espaço, né? E também o município pode fazer uma outra opção, que é o seguinte: não, aqui, na verdade, nós não temos nenhum centro cultural, nenhum espaço que a gente queira passar recurso, porque eles não precisam, eles já têm recurso. Ou o espaço é público e a prefeitura mantém. Nós queremos passar todo o dinheiro para os grupos. Você pode também. Você pode pegar o dinheiro e colocar tudo em editais, e esses editais colocarem R$1.000 para cada grupo, R$2.000 para cada grupo, e você fazer disso já uma renda básica. Você fazer disso já um auxílio emergencial. Porque aquele grupo tem 2, 3 pessoas. Pega os R$2.000, divide entre os 3. Então você vai estar fazendo um benefício coletivo através de um CNPJ, ou de um MEI, ou de uma produtora, ou de uma pequena empresa, ou de uma associação cultural. Você joga o dinheiro ali e essa associação ou esse grupo se divide com o recurso. Isso, me parece, é o melhor caminho que a gente tem. É melhor, inclusive, do que a renda básica individual, porque às vezes você vai cometer injustiças nessa renda básica individual. Que uns vão ficar sabendo, vão receber o benefício, outros não vão ficar sabendo, daí já passou o prazo, aí não vão conseguir acessar ou não sabia que ele tinha direito. Mas quando você está vinculado a algum grupo ou alguma instituição cultural, aí fica sendo uma coisa transparente, fica sendo uma coisa mais fácil, né? Por exemplo, aqui, o nosso grupo de forró, então, foi contemplado, ganhou 3.000. Nós somos um trio de forró, então é R$1.000 para cada um. Não é um bom auxílio? Já R$1.000 para cada um? Já ajuda, né? A pagar contas, pagar dívidas. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar nessa ideia, Mauri, e eu estou defendendo isso veementemente, assim, com todos os gestores municipais do país. Estou circulando o país inteiro, dando palestras, cursos e orientações para municípios, que é o seguinte: amplie o seu cadastro municipal de cultura o máximo que você puder, bote as pessoas para dentro desse cadastre, faça busca ativa, vá atrás de todo mundo, liste esses artistas, trabalhadores e grupos e pulverize o recurso. Não fique concentrando o recurso na mão de uma instituição, 2 instituições, jogue o dinheiro para ele chegar na mão de todo mundo, que é esse o grande objetivo da Lei Aldir Blanc. Você colocou aí, né, que há uma, vamos dizer assim, uma autonomia na gestão desse recurso dos municípios. Aí eu pergunto a você, Pedro, com relação a essa autonomia, do montante que os municípios, há uma estimativa de cada município, né, recebeu um valor, né, dentro de um critério 80% e 20%. Até então eu tenho um entendimento que, por exemplo, Parazinho irá receber um montante entre 50 e 60, 53 mil reais, em torno de 53 mil reais. Esse valor, ele vai ser, vamos dizer assim, creditado o auxílio que o Estado irá dar aos trabalhadores e fazedores de cultura, aliás, do nosso município, ou não? Esse valor ele vai ser específico para a gestão de editais, de chamamentos públicos, para a compra de bens, e o Estado, no montante dele, vai ficar responsável especificamente, além dos editais, essa questão do auxílio emergencial para os municípios, mediante o cadastro. Isso aí. É essa segunda alternativa. O Estado, com o montante do Estado, ele vai fazer a renda básica para todos os municípios. E o montante do município, você faz só a subvenção a espaços culturais e grupos e os editais específicos para cada. Ou você faz um edital municipal com esse dinheiro e beneficia todos os grupos. Eu posso te fazer uma pergunta, Mauri, para a gente fazer um exercício prático? Me responda rapidamente quantos grupos culturais tem aí na sua cidade? Quem são os grupos culturais da sua cidade? No último cadastramento que nós fizemos aqui, o nosso foco maior é quadrilhas. Quadrilhas. Nós temos em torno de uns três grupos organizados de quadrilhas e tem um grupo agora se mobilizando de audiovisual. Mas 4 grupos, vamos dizer assim. 4 grupos. Vocês não têm grupo de forró, grupo de música? Não, falo do ponto de vista de cultura popular, mas temos sim alguns cantores, né, artistas, temos trio de forró, temos banda também aqui, pequenas bandas que fazem show, né, temos
trabalhadores da cultura, né, que são pessoas que promovem evento. Mas vamos arredondar aí, agora englobando, eu acho que dá em torno de uns 15 grupos. 15 grupos. Pronto. Se eu sou a prefeitura da sua cidade, o que eu faria? Eu calcularia. São 15 grupos. Cada grupo tem mais ou menos um número X de pessoas. Isso vai beneficiar tantas pessoas. E eu distribuiria esse recurso proporcionalmente. Então, a maior parte da galera está concentrada nas quadrilhas. Então, dá um pouco mais desse recurso para as 3 quadrilhas. E os grupos de música, bandas de forró e outras bandas, você dá um recurso um pouco menor para cada um, mas dá um pouquinho para todo mundo. E aí você chegou em toda a cadeia produtiva da cultura do município. Eu acredito que essa deva ser o desenho ideal. Primeiro, eu faço um diagnóstico e olho quem existe, quem faz cultura aqui no meu município. Depois eu vejo quanto eu tenho de recurso aqui e depois eu penso numa distribuição equânime, proporcional ao número de pessoas que vai ser beneficiadas, mesmo que a gente saiba que um ou outro grupo vai ter pessoas ali que têm outros empregos, que trabalham com outras coisas, que não vivem só de cultura. Mas você coloca o recurso ali para beneficiar aquela instituição ou aquele grupo, e se são trabalhadores da cultura e vivem disso, mais importante ainda, esses são, né, os principais beneficiados dessa lei. Com a vantagem de que todas essas pessoas que se enquadrarem também no benefício da renda básica, elas vão poder receber também a renda básica do Estado. Então, elas podem ser beneficiadas 2 vezes. Recebe a renda básica porque eu sou um trabalhador informal da cultura, que tem uma renda menor que 3 salários mínimos por mês da família, né? Vamos dizer, somos 3 pessoas e temos uma renda de menos de 3 salários mínimos, então eu tenho direito à renda básica. Eu recebo os R$ 1.800, que são 3 parcelas de 600, mas eu posso também ser beneficiado pelo meu grupo ou pelo edital do município. Uma coisa não exclui a outra. São 2 benefícios de natureza diferente. Uma das questões que me preocupa também enquanto produtor, enquanto já fui gestor, né, e faço essa articulação aqui no nosso território. Do ponto de vista da legalidade, né, quais seriam os caminhos? Porque, por exemplo, a lei, me corrija se eu estiver equivocado, a lei ela permite, né, que se o contemplado do prêmio ou do auxílio emergencial, porventura ele não tenha conta bancária, esteja com algum problema no banco e nesses tempos não tem como você resolver, a lei, se eu não me engano, ela permite que seja emitido cheques nominais para ser pago. É isso mesmo? Se a lei permite isso, do ponto de vista da legalidade, como é que seria essa pactuação que os municípios poderiam fazer para lá na frente não ter problema, né, de ordem duvidosa da aplicação desse recurso? Olha, Mauri, a melhor coisa a se fazer é uma regulamentação municipal através de um decreto do prefeito, tá? Porque aí você tem regras claras que dizem quanto que tem de recurso, e aí você cria o crédito extraordinário no orçamento municipal para esse recurso entrar, que ele não estava previsto, então você vai ter que abrir esse crédito para esse recurso entrar no seu orçamento. A partir daí, você tem que dizer aonde você vai investir, em que ações você vai investir. Então, bom, é um edital municipal do Fundo Municipal de Cultura ou é um edital emergencial da cultura, já diga mais ou menos qual é o valor dos prêmios, já diga mais ou menos quantos prêmios você vai dar com esse recurso e diga qual é o instrumento. Vai ser através de um edital de premiação, vai ser através de uma subvenção cultural aos grupos, vai ser através de um repasse direto para as entidades aqui que estão registradas no cadastro do município. O município diz nesse decreto como que ele vai fazer a execução e aí ele está protegido por lei para fazê-lo. Ele está amparado por lei. Se quiser, pode passar uma lei na Câmara, mas não é necessário, né? Porque às vezes a lei na Câmara demora muito, às vezes isso acaba se tornando uma batalha política também e não nos leva a uma solução rápida e fácil. Então, pode ser um decreto municipal que regulamente tudo direitinho, do início ao fim. Está aqui o cadastro, está aqui o dinheiro que vai ter, está aqui os grupos que vão ser, né, os setores que vão ser beneficiados com os critérios, e está aqui a maneira como nós vamos repassar esse dinheiro. Feito isso, fez o processo todo, repassou o dinheiro antes do fim do ano, ali até outubro, novembro,
você presta contas do governo federal com a comprovação dos depósitos de todo mundo e das notas fiscais, ou enfim, de como você executou essa grana. Então é bem simples, entendeu? É como você executar um projeto no município. É como você executar um projeto federal. Pedro, e com relação, bem, isso seria uma maneira, né, simplificada de executar esse programa. E com relação aos municípios, por exemplo, a realidade de Parazinho hoje, que tem muitos municípios que não tem uma, vamos dizer assim, um tecido social, do ponto de vista de cultura organizado, né? Nós temos uma lei, duas leis, que é uma que institui o Sistema Municipal de Cultura e uma que institui o Conselho, que regulamenta o Conselho, que desde 2014 está parado na Câmara de Vereadores. Talvez questões políticas, não quero me ater aqui ao teor especificamente, né? Mas está parado. Nós não temos um sistema e nem um tecido cultural organizado, né? Legislação municipal organizada. Exatamente, né? De conselho. Será que não seria o momento desses municípios fazer esse debate, né? Dessa pactuação, vamos dizer assim, do ponto de vista social, sobretudo com relação aos cadastros, né? Nessas validações dos cadastros? O que é que você, enquanto a experiência que você tem, tanto de gestor municipal como também gestor nacional, que você também já atuou no Ministério da Cultura durante um tempo, né? E eu gostaria, o que é que você observa com relação a isso? Qual é a sugestão que você coloca com relação a esses municípios que não têm ainda o seu tecido mais organizado do que outros, do ponto de vista da cultura? Certo. Eu entendo que você precisa fazer uma atualização dessa estrutura municipal. Se você tem uma lei do Conselho parada na Câmara e não andou, e você acha que não tem condições de tramitar uma lei que crie o Conselho rapidamente, em 1, 2 meses, então você pode propor que nesse decreto esteja instituído um comitê gestor, um comitê emergencial da cultura do município. E nesse comitê você vai ter representações da prefeitura e da sociedade civil. E ele vai ser o validador dos cadastros e de todo o processo de benefícios. O que o município não pode fazer é garantir o benefício para a sociedade civil, empresas e entidades, sem passar por um crivo da sociedade civil de pessoas representantes do setor cultural, sejam elas de quais áreas, de quais setores e grupos elas forem, né? Então, o comitê ele precisa fazer essa validação, ele precisa fazer esse olhar, um controle social desse recurso, dessa verba, e na medida que a Câmara de Vereadores também puder fazer isso, é sempre importante, né? A Câmara de Vereadores pode ser um aliado também importante para a fiscalização e a validação desse processo, quando a legislação municipal assim o obrigar, né? Quando não obriga, não tem problema, você pode fazer através do decreto, como eu falei. Mas o comitê gestor, ele seria uma espécie de conselho de cultura temporário. Você cria somente durante a pandemia, durante o processo da lei emergencial, executou os recursos, prestou contas, concluiu tudo, você extingue o comitê. Mas o que eu acho melhor, Amaury, é que a gente aproveitasse esse momento para atualizar o Sistema Nacional de Cultura em todo o país. Desculpa, para a gente dar um F5, né, em todo o SNC em nível nacional. Então você aprova logo essa lei na Câmara, ou cria logo aí o sistema, cria o Conselho e o Conselho aprova tudo. Porque daí você vai terminar o processo de execução da lei emergencial com o Conselho, o fundo, né, tudo organizado, já com o repasse tendo sido feito. Você não perde essa experiência, essa expertise que você vai ter que fazer um cadastro, vai ter que reunir com a sociedade, e você já bota tudo no trilho, já bota tudo organizadinho, né? Eu sugeriria isso para cada município que está nessa situação que você falou, ou um pouco atrasada, ou que não tem um instrumento criado ainda, ou que não tem, né, um conselho. Finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Outro desafio, né, que está sendo discutido com os gestores, com os fóruns e com as entidades representativas dos prefeitos e das prefeituras, é a questão desse repasse, da regulamentação desse repasse para os municípios, né? Que o presidente, a lei hoje ela está para ser sancionada no gabinete do presidente, né, da República. Eu gostaria que você comentasse, né,
se há uma definição, se já foi definido, como é que seria essa questão desse repasse, né? Se ele seria, por exemplo, através do Sincov, através de se há alguma plataforma, como é que seria isso, né? Para os municípios, do ponto de vista administrativo. E outra, essa questão, né, do valor do repasse, de como é que seria esse mecanismo de repasse, né? Seria um questionamento nesse momento, né, até para os gestores que estiverem aqui na audiência já tentar estudar, né? Porque se realmente se for para o convênio, as atitudes... Mas não vai ser através de convênio do Siconv. Vai ser Siconv, Vai ser através... desculpa te interromper. Não, tudo bem. Só para a gente não trabalhar a hipótese que não vai ocorrer. O governo federal aventou com a possibilidade de criar uma aba, um espaço dentro da plataforma Mais Brasil, de convênios e repasses do governo federal para municípios e estados. Ali vai ter criado uma aba específica para a Lei de Emergência Cultural, onde você vai fazer o repasse do recurso de forma direta do governo federal para o município, e por ali você vai prestar contas, de uma maneira bem mais simplificada que o Siconv. Porque o governo federal nem teria tempo, e nem gente, e nem condições técnicas de fazer um convênio com cada um dos 5.558 municípios brasileiros. Isso é humanamente impossível de fazer. Então, é um repasse direto, passa para todo mundo de uma vez só, dentro dessa plataforma. Aí você vai ter que dizer qual é Claro, você primeiro vai ter que dizer qual é a conta, né? Então, a conta que o município vai disponibilizar para receber esse recurso é essa aqui, do fundo tal, ou, né, do Caixa Único do município, ou lá de uma conta que a Secretaria da Fazenda vai disponibilizar. Entrou o recurso por ali, eles vão fazer esse controle pela plataforma Mais Brasil, por essa aba que vai ser criada, e por ali o gestor municipal vai prestar contas do dinheiro, né, subindo todas as informações que o governo federal pedir. Então, vai ser uma espécie de Siconv super simplificado por dentro da plataforma Mais Brasil. Mas não é o Siconv como a gente conhece, que tem o OBTV, tem toda aquela burocracia financeira ali, que é difícil, que é lenta, né, e chata de fazer. Ela não vai ser feita dessa forma, para ter agilidade. Eu gostaria que você comentasse como é que está. Por exemplo, a lei ela passou na Câmara de Deputados quase que unânime na votação, né? No Senado, dos 81, 76 senadores votaram a favor, inclusive nas duas câmaras, né? Com apoio da base aliada governista, né? Está lá desde o último dia 9 para a sanção. Como é que está essa articulação aí? Você está acompanhando, Pedro? É possível que o presidente vete? É possível que ele aprove na totalidade? Como é que está essa articulação do ponto de vista político? Essa questão, Amaury, ela, na verdade, é uma grande incógnita, porque por mais que a gente converse com o governo Bolsonaro, estabeleça um diálogo institucional, porque nós, republicanos, pessoas que acreditamos na democracia e no respeito aos entes federados e aos três poderes, nós não temos problema nenhum de dialogar com o governo federal. Quem tem problema de dialogar com estados e municípios é o governo federal do Bolsonaro. Essa é a novidade, esse é o problema que está criado, né? Não parte de nós essa problemática. Então, nós estamos buscando diálogo. Nós estamos indo lá, procurando o Ministério da Economia, procurando esse setor lá dos convênios, do Ministério do Planejamento. Estamos procurando os líderes do governo para construir esse acordo. E aí eles estão nos dizendo, os líderes do governo e alguns representantes do próprio governo, que a coisa vai acontecer, vai sair e que eles têm compromisso de sancionar. Mas você não pode escrever o que esse povo fala, né? Porque o Bolsonaro já rompeu acordos e já criou problemas com diferentes categorias, desde que ele assumiu a presidência da República, e ele tem feito ataques sistemáticos aos trabalhadores, ao povo mais pobre, ao povo mais humilde, ao povo do interior, ao povo do Nordeste. Então, você não pode acreditar que esse governo vai cumprir o que fala. Então, eu temo que possa ter algum veto parcial, que eles possam criar alguma dificuldade, que eles possam tentar emperrar esse processo.
mas vai depender da nossa pressão política, da nossa pressão pública, dos artistas, dos gestores, dos fazedores de cultura cobrarem o governo federal para liberar essa verba já, imediatamente. Então, a nossa batalha nessas 2 últimas semanas tem sido sanciona logo o presidente sem vetos, né? E ele tem até o dia 29 desse mês para sancionar. A gente acredita que ele deve sancionar no último dia, que é o que ele tem feito com outros projetos também. Porque ele é obrigado a sancionar por lei, senão o projeto volta para o Congresso e o Congresso pode sancionar no lugar dele, o que não é uma boa coisa para o governo federal, porque daí você perde o poder de veto. Então, ele deve sancionar no dia 29, com algum veto específico, e depois disso, aí sim, então ele tem que editar uma medida provisória emergencial ou um decreto emergencial regulamentando para normatizar como é que vai ser feito o repasse e algumas regras do repasse. É importante que a gente espere o governo federal fazer isso primeiro, para só depois, então, fazer a regulamentação dos estados e municípios, porque ela vai ter que ter referência nessa regulamentação nacional. Então, por isso que não dá para a gente já ir aprovando leis ou criando decretos municipais enquanto você não tem a sanção e não vê como é que ficou o texto final, e enquanto o governo federal não repassa o recurso para os municípios e estados, porque senão você vai estar criando uma expectativa em cima de um dinheiro que ainda não veio, né? É importante ter esse cuidado também. Pedro, eu gostaria de agradecer a você imensamente a sua contribuição. Eu venho acompanhando aí a sua agenda online aí. Essa semana você bateu um papo com um grande amigo meu, Daniel Valença, né? Acompanhei. E fora venho acompanhando aí nas suas redes que você está sendo solicitado de todas as partes, né? Sim, infelizmente. De antemão, agradeço imensamente a sua colaboração conosco aqui no nosso município e também no nosso território, que é o Mato Grande, né? Que é um dos IDH. Me contextualiza um pouco, qual é a região aí do Rio Grande do Norte? Nós estamos na região do Mato Grande, né? Por exemplo, a cidade que eu resido, ela fica no meio, ali bem no centro do Mato Grande, e daqui a Natal são em torno de 120 quilômetros. É a região que tem o menor IDH do Rio Grande do Norte. Entretanto, porém, é onde há hoje um volume enorme de investimentos privados do ponto de vista de empreendimentos de energias renováveis. Por conta da energia eólica. E também é um potencial do ponto de vista de agrícola, tem Claro. um Cacau, que é produtor de sal. Temos uma costa belíssima, que é São Miguel do Gostoso, Caiçara do Norte. Caiçara do Norte é a praia, a maior praia. Está perto de São Miguel do Gostoso? Próximo aqui, vizinho. Lá eu já tive. São Miguel do Gostoso eu já estive. Tem um ponto de cultura muito legal lá de teatro, que é liderado por uma menina de 20 anos. Agora ela deve ter Cíntia. 24 anos. Né? Mas, Cíntia, isso. Eu conheço Cíntia. Pronto, legal, manda um beijo para ela. Eu mando, sim. Essa semana nós tivemos uma atividade com eles também sobre a lei, né? Inclusive, nós temos assim uma ligação muito forte, minha família, com São Miguel, porque nós temos casa lá e ficamos nessa conexão, né? Pois é, essa costa linda, né? São Miguel, Touros, Caiçara é a maior praia pesqueira artesanal do Brasil, né? E uma oportunidade que você tiver por aqui, fica o convite para você nos fazer uma visita, né? A Parazinho, a nossa região. É uma região... Eu ia dizer isso. Quando eu for de novo, aí eu vou visitar vocês. Esse lugar é lindo, lindíssimo. É um prazer, será um prazer, né? Será um prazer me receber aqui. E, dito os agradecimentos, né? Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para os nossos ouvintes e pedisse uma música. Eu gostaria que você antecipasse qual é a música, porque o nosso programa é um mix de web, TV e rádio, né? Então, para finalizar, gostaríamos de finalizar uma música, e sempre como fazemos, a música é a pedido do nosso convidado, a música final. Por favor, Pedro, primeira música, antes das considerações. A música que eu queria pedir é O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc, para a gente homenagear o nosso homenageado aí da lei. Massa. Por favor, considerações? Considerações finais, querido. Eu queria agradecer muito o espaço. Como eu falei no início, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Norte, por esse povo potiguar.
Tive a oportunidade de circular em alguns municípios, de conhecer bem Natal e a sua cultura. Sou muito amigo da Fátima Bezerra, que é uma governadora assim, que, para mim, é um exemplo nacional, uma grande liderança política, a única governadora mulher de um estado com tantos desafios como o Rio Grande do Norte, está fazendo um trabalho excepcional junto ao consórcio do Nordeste, articulando projetos para o estado, recuperando as contas do estado. Então, deixar meu abração para a Fátima e toda a sua equipe, para Crispiniano Neto, que é o nosso secretário de Cultura, presidente da Fundação Zé Augusto, Fábio Lima, Aloísio, Rodrigo Bico, Daniel Valença, enfim, tanta gente boa, né, do IFRN, da UFRN, grupos culturais aí e pontos de cultura, da rede de pontos de cultura com quem eu tive uma convivência muito próxima. Teodora, enfim, muita gente boa. Então, eu queria agradecer, desejar sorte e sucesso para vocês aí na implementação da lei e me colocar à disposição para qualquer outro momento que vocês precisem, para um bate-papo, para um curso, para um diálogo com gestores municipais. Já me coloquei à disposição do Fábio. De fazer esse convite, então. Quinta-feira de tarde vai ter uma live, um debate na internet com os municípios aí do Rio Grande do Norte, a convite da Fundação Zé Augusto. E aí o Fábio me convidou para estar, então a gente pode estar se encontrando de novo na quinta, e aí é um diálogo com gestores, né? E vai ser transmitido ao vivo pela internet também. Muito obrigado. Consegui ouvir, Pedro? Talvez você não consiga ouvir pela plataforma, mas vai estar lá no YouTube agora. Está pelo YouTube. Beleza. O Bebê Equilibrista. Valeu, Pedro. Vamos agora finalizar o nosso programa, né? Esse programa é riquíssimo. Quero convidar vocês que acompanharam. Sábado estaremos novamente aqui na 87.9 Paraíso FM, Parazinho. No Contexto da Notícia, no Facebook, na página Parazinho Feliz de Novo, Ventos da Cultura. No YouTube, na página lá no nosso canal, no Contexto da Notícia, no meu Instagram. E reforço, vocês que acompanharam e acompanham pelo Facebook e pelo Instagram, vão lá no YouTube, curtam, compartilhem e se inscrevam. Apertam lá, dê um toquezinho no sininho lá, meta o dedo no sino para que nós possamos atingir o máximo possível de pessoas com o nosso conteúdo. Agradeço imensamente a vocês que ficaram na audiência e vamos ouvir agora a música do nosso convidado, equilibrista, cantado por João Bosco e Aldir Blanc. Caía a tarde feito um viaduto, bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o batu com chapéu coco, quase reverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista
sabe que o show de todo artista tem que continuar. Mas caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia reverências que pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu, um rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim gente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.